Salve, salve galera! Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva. Espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Muito bem, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre uma sociedade secreta, né? Que na verdade hoje em dia não tem nada de secreto. Eu acho que a grande maioria das pessoas já ouviu falar sobre eles. Inclusive eles mesmos hoje em dia apenas se denominam como sendo uma sociedade discreta, né? Mas que sempre exerceram uma grande influência, né, em várias sociedades humanas onde eles estão inseridos ao longo dos séculos, desde os seus primórdios, né, que é sua inauguração, que aconteceu ali, né, no começo da Idade Moderna. Então, por exercer tanta influência, né, dentro da humanidade, eu optei por usar esse tema hoje aqui, falar um pouquinho mais qual que é a minha visão limitada sobre a maçonaria. E por que limitada? Porque apesar deles não serem mais uma sociedade secreta com relação à sua existência, eles sim mantêm em segredo tudo o que acontece dentro dos seus templos ou de suas lojas maçônicas, como são denominadas. Então, um maçom se compromete a jamais falar sobre o que ocorre ali dentro para outros que não fazem parte da maçonaria. Então, como eu não faço parte da maçonaria, eu não tenho acesso, né, ao conteúdo exato do que ocorre dentro daquelas quatro paredes. Mas muitas coisas já vazaram, né, e tive a oportunidade de estudar bastante sobre a maçonaria. Então, eu vou compartilhar com vocês qual que é a minha visão sobre essa sociedade. Inclusive, né, para começar, eu vou falar para vocês a história de quando eu fui convidado a fazer parte da maçonaria. Porque a maçonaria tradicional, a maçonaria raiz, por assim dizer, ela tem duas premissas básicas, né, que são importantes. Hoje em dia você já encontra várias vertentes de maçonaria aí que já são bem diferentes dessa mais tradicional, mas eu não vou me ater aqui a detalhes com relação a isso, mas a maçonaria tradicional, ela só admite que homens façam parte do seu grupo, tá? E que só pode se tornar um maçom quem primeiramente é convidado por outro maçom a fazer parte da maçonaria e depois de você passar por uma reunião, conversar, né, dentro de uma loja maçônica para ver se você pode ou não ser admitido dentro dos seus quadros. Então isso aconteceu comigo, 12 anos atrás. Eu fui convidado por um maçom a fazer parte, né, de uma loja maçônica aqui de São Paulo e fiquei um pouco em dúvida se eu deveria ou não ir para a reunião. Eu optei por ir ao final das contas porque eu sempre tive muita curiosidade com relação à maçonaria e eventualmente também, porque não, poderia até me tornar um membro. E quando eu fui lá, então fui recebido, né, por um outro maçom que é o coordenador daquela loja em específico, e ele começou a me falar um pouco mais ali sobre como funciona a questão ali do organizacional, etc. E tudo bem, essa parte é tranquila. Agora eu queria realmente saber onde que eu estava, né, onde que eu eventualmente iria me envolver, no que eu iria me envolver. Então eu fiz umas perguntas um pouco mais específicas, né, e as respostas foram muito vagas, porque eles são reticentes a falar o que acontece ali dentro, eles não podem falar até que você se torne de fato um maçom. Então para mim isso é um grande problema. Como é que eu vou aceitar fazer parte de um grupo, de algo que eu não tenho conhecimento profundo, não sei exatamente onde que eu estou pisando? Então esse já foi um grande problema para mim, para não aceitar. E a segunda questão que eu optei por definitivamente então não fazer parte da maçonaria é por causa do seu ritual de iniciação, né? Então assim, para você entrar definitivamente na maçonaria, você tem que fazer parte desse ritual. E a simbologia desse ritual já é conhecida, né? Basicamente ocorre ali um evento onde você simbolicamente morre e daí você renasce como um maçom, como um ser mais iluminado, que está sendo preparado para se tornar um ser iluminado. Ou seja,
se você morre para renascer outra, tudo que está no seu passado ali, basicamente morreu naquele momento. Você pode pensar, é só um ritual, não é nada demais. Para mim, não. Para mim, esses rituais são importantíssimos. É como se fosse um contrato. Você está assinando um novo contrato ali, né? Fazendo uma analogia. Então, o que aconteceu no passado na sua vida, talvez não vale mais. Se você foi batizado, o teu batismo está meio que anulado, porque você morreu e renasceu. Né? Se você tem algum outro tipo de envolvimento religioso ou espiritual, aquilo teoricamente se encerra a partir do momento que você passa por esse ritual e se inicia uma nova etapa na tua vida. Então, para mim, isso também não foi legal, não concordei com aquilo, né? E decidi então que não me tornaria maçom. E eu perguntei para ele também, o que acontece, por exemplo, se eu decidir fazer parte da maçonaria e daí depois optar por não mais participar dos eventos, das reuniões, etc. Ele falou, olha, uma vez você se tornando maçom, você permanecerá maçom para o resto da sua vida. Você apenas é considerado como sendo um maçom dormente, foi o termo que ele usou. Então, aos olhos dele, você continua sendo um maçom apenas não atuante ou dormente. Então, beleza, essa foi a minha experiência mais direta com a maçonaria. E ao longo dos anos eu continuei estudando bastante sobre, né, a maçonaria, porque afinal de contas existe muita controvérsia dentro da maçonaria, né? Muitos setores da igreja, por exemplo, acusam a maçonaria de ser uma organização satanista. E a gente realmente conhece histórias, a gente sabe de maçons de alto gabarito que eles estão inseridos em vários setores, né, da sociedade. Você não tem segregação com relação ao que um maçom pode exercer dentro da sua vida para ele se tornar um maçom. Mas a gente sabe que eles estão muito inseridos dentro da política, né, dentro do mundo militar, né, dentro do mundo ali jornalístico, mas em todos os setores, exercendo uma grande influência. Então, assim, a gente já viu exemplos de várias pessoas que são notoriamente, sabidamente maçons, fazem parte da maçonaria, que a gente não concorda, né, com relação às suas atitudes, de como eles se comportam. Por que eu acho que isso acontece? Porque a lealdade da maçonaria é muito forte entre eles. Por isso, por exemplo, que quando você se torna um maçom, você tem uma grande possibilidade de progredir, né, na sua vida profissional, porque um maçom sempre tem que tomar conta do outro, tem que um dar a mão para o outro, né? É uma fraternidade. Então, se você está com dificuldade, se está necessitando de um emprego, pode ter certeza que você, né, vai conseguir um emprego dentro da maçonaria, alguém vai te ajudar para você conseguir o seu emprego. Você está querendo subir de cargo, né, algum membro maçom ali vai te ajudar, se você for merecedor efetivamente daquele cargo, né, ou se você estiver disposto a fazer certos, atuar de uma maneira específica ali, que condiz com o que a maçonaria prega ou quer, você também consegue aquele cargo. Tanto é que vários cargos de alto escalão são ocupados por maçons. Mas enfim, isso gera muita controvérsia. A maçonaria realmente tem essa questão de ser acusada por vários setores aí da sociedade como sendo uma organização não necessariamente muito boa. Eu acho que a maçonaria sozinha, né, a gente sabe também que existem inúmeros maçons que são pessoas totalmente do bem, pessoas ótimas, né, que realmente se engajam em fazer a sociedade melhorar, né, fazer com que as coisas melhorem ao seu redor e tudo mais. Ocorre que, né, quanto mais alto o grau, né, que você vai se tornando, aí sim que você vai começando a descobrir qual que é a verdadeira natureza da maçonaria. Porque a maçonaria tradicional tem 33 graus, né, onde você vai passando por né, cada vez que você atinge um certo nível, você vai para outro, e
a partir de certos níveis você tem que passar por novos rituais diferentes. Então, você realmente não sabe onde você está pisando até o momento que você entra definitivamente ali. E quando você está nessa rede, é muito difícil você se desengajar disso, né? Então, isso causa realmente um problema para mim também, porque essa questão de você se tornar um maçom dormente e tal, ou seja, você ainda é considerado um maçom, então eles podem eventualmente, né, vir a cobrar você sobre alguns favores que você recebeu, ou por rituais que você passou, que agora você se comprometeu com aquilo, então fica um negócio meio tenebroso. Mas o que eu acho que realmente a maçonaria porque a origem dela, né, a fundação dela aconteceu na Idade Moderna, mas o que eles estudam ali dentro, o conhecimento que é passado na maçonaria, na verdade é uma escola de mistérios. A maçonaria é uma escola de mistérios que detém um conhecimento muito avançado sobre a história da humanidade, sobre a distribuição de poder que acontece no planeta. E então, assim, eu não acho que a maçonaria necessariamente seja uma instituição nefasta, uma organização satânica, nem nada disso. Mas não tenho a menor dúvida que vários dos seus integrantes são sim pessoas com natureza muito duvidosa, para dizer o mínimo, né? Então, assim, a maçonaria para mim sozinha não é boa nem ruim. Mas eu acho que ela chegou num ponto hoje em dia onde ela está realmente bastante desgastada. Creio eu que ela deve ter sido infiltrada num determinado momento, né? E as coisas ali começaram a se tornar mais tenebrosas e os seus membros só começam a enxergar, que eu acho que a maioria dos membros maçons são pessoas do bem, começam a entender de fato o que acontece quando vão progredindo dentro dos graus maçônicos e vão vendo o que acontece de fato por detrás dos panos. Principalmente ali do nível 33, que é o último, né? Mas existem camadas acima que controlam a maçonaria, né, de cima para baixo. Pra vocês terem uma ideia de grandes maçons aqui no Brasil que realmente tiveram uma influência gigantesca com relação a como o Brasil foi formado. Dom Pedro I, José Bonifácio, Rui Barbosa, Marechal Deodoro, para citar alguns apenas, todos esses eram maçons, né? Nos Estados Unidos, boa parte dos fundadores dos Estados Unidos, né, eram maçons. Thomas Jefferson, George Washington, entre vários outros. E uma figura muito importante dentro da maçonaria se chama Albert Pike. Albert Pike foi um general, não só general, ele foi um general durante a Guerra Civil Americana, que lutou pelo lado dos confederados, ou seja, pelo lado do sul, que defendia a continuidade da escravatura, né? E ele foi um escritor muito prolífico dentro da maçonaria. E algumas coisas ali, quando você lê a temática ali, realmente te trazem coloca uma pulga atrás da orelha, porque se fala em luciferanismo ali, tem vários momentos ali que o que se fala é meio interpretativo, você não sabe se está tratando de alguma coisa boa, se está tratando de alguma coisa ruim. Enfim, para resumir aqui, a minha visão da maçonaria por si só é neutra, mas eu acho que hoje em dia é muito, assim, você tem que ficar muito de olhos abertos se você quiser fazer parte de fato da maçonaria, né? Eu acho que se você não tem certeza onde você está pisando, você não deve se comprometer com isso, ainda mais com todos esses rituais que você tem que se submeter, etc. Então, mais ou menos é assim que eu enxergo a maçonaria, ok? E acho importantíssimo falar sobre isso, novamente repito, porque ela exerce sim uma grande influência ao redor, ao nosso redor, pelo fato de vários dos seus membros estarem inseridos em cargos importantíssimos dentro da nossa sociedade e diversas outras sociedades ao redor do mundo.
Beleza, pessoal? Eu acho que é mais ou menos por aí, dá para ter uma ideia, e a maçonaria vai reaparecer dentro daqui do canal em vídeos futuros, porque eu vou tratar de alguns membros específicos, né, que eu quero falar sobre essas pessoas em outros momentos mais para frente. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até uma próxima.